trabalhar fazendo o bem. É realmente o caminho real da felicidade. Eu tenho conhecimento de que Chico Xavier é a maior antena mediúnica do planeta de todos os tempos. Tem muito ainda dessas grandes mensagens que ele trouxe para a gente compreender. Esse contato dele com os espíritos não era só na reunião, era lá tomando café. A gente até já sabia, quando ele olhava assim para cima, pronto. Ele literalmente vivia em dois mundos. É o resultado de um trabalho, de realmente incorporar aquilo como um propósito para servir ao semelhante. Eu fico me perguntando o que ele não fez de forma plena. Nas universidades da Austrália, da Nova Zelândia, ele já tem centro acadêmico com seu nome. Eu acredito que o Chico Xavier possa ser a reencarnação de Allan Kardec. Chico Xavier escrevendo é uma coisa, Chico Xavier vivendo em nós é muito diferente. O amor exalava espontaneamente dessa personalidade admirável Chico Xavier. Amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre.
trabalhar fazendo o bem. É realmente o caminho real da felicidade. Eu tenho conhecimento de que Chico Xavier é a maior antena mediúnica do planeta de todos os tempos. Tem muito ainda dessas grandes mensagens que ele trouxe para a gente compreender. Esse contato dele com os espíritos não era só na reunião. Era lá tomando café, a gente até já sabia. Quando ele olhava assim para cima, pronto. Ele literalmente vivia em dois mundos. É o resultado de um trabalho, de realmente incorporar aquilo como um propósito para servir ao semelhante. Eu fico me perguntando o que ele não fez de forma plena. Nas universidades da Austrália, da Nova Zelândia, ele já tem centro acadêmicos com seu nome. Eu acredito que o Chico Xavier possa ser a reencarnação de Allan Kardec. Chico Xavier escrevendo é uma coisa. Chico Xavier vivendo em nós é muito diferente. O amor exalava espontaneamente dessa personalidade admirável Chico Xavier. Amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom qualquer momento em que você esteja conosco aqui na Web Rádio Estação da Luz para estudarmos Allan Kardec. Então, nós queremos, num primeiro momento, abraçar o nosso querido Tavares, aquele que nos acolhe na Web Rádio Estação da Luz, aos parceiros que também estão transmitindo este programa, né, que está sendo gravado num momento anterior, por isso a luz aqui do dia, né? Estamos aqui na sexta-feira à tarde, e o programa vai ser transmitido, né, às 20h30 do dia de hoje, 14 de outubro, véspera do dia 15 de outubro, dia do professor, dia ao qual eu me sinto orgulhoso, né? Vamos falar do bom orgulho de pertencer a essa classe de professores. O nosso querido mestre Allan Kardec, grande professor, né? E aí também, hoje, né, nós queremos abraçar mais dois professores que estão aqui conosco, né, participando desse momento de festas, onde estudamos as obsessões com Allan Kardec. Então, eu já passo a palavra para o meu querido professor, foi meu professor nesta encarnação, no curso de Direito, professor Maurício, que vai dar o seu abraço, e logo na sequência, o Amauri também dá o seu abraço e já faz a nossa prece inicial. Meu querido Maurício. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Estudando as Obsessões com Allan Kardec. Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem está vendo esse programa à tarde e boa noite para quem veio aqui no horário a partir das 8h30 da noite de hoje, sexta-feira, 14 de outubro de 2022. Falar o quê, Enzio? Mandar um abraço para o Tavares, nosso amado Tavares, que abre esse espaço aqui para a gente chegar pelas ondas até onde há pouco tempo atrás a gente não fazia ideia que é possível estar navegando aí, né, estar viajando, e debutar toda a nosso sentimento aqui de gratidão em virtude dessa possibilidade que nos é dada. E, na verdade, apesar de ser professor, eu vejo a ideia do professor como professar.
né? Não somente a ideia do ensinar, afinal de contas, quem professa está aprendendo muito mais do que quem está lá na condição de discípulo. Então, eu agradeço muito a oportunidade de poder aqui ser um aluno vinculado aí às trincheiras de Kardec e poder cada vez mais esmiuçar esses pontos que passaram a fazer parte especial da nossa vida, principalmente para a visão de esclarecimento, de autoconhecimento, de melhora pessoal. Esperamos que com isso a gente consiga, de alguma forma, prestar algum tipo de auxílio. Normalmente, as pessoas que nos acompanham e que não estão ainda assim mergulhadas no estudo do Espiritismo, imagino que estamos a falar somente com eles, os que estão aí na carne, né? Mas não, nós temos aí um público que sabemos que é muito maior, que também nos acompanha e que pode ver esse estudo aqui das regiões mais longínquas, desde as áreas mais tenebrosas até as mais iluminadas. E para eles também é que nós rogamos aí o nosso pedido de orientação, de apoio, de compreensão e de entendimento. Fica aqui o meu beijo no coração de todos vocês e bora estudar. Em meio a essa atmosfera aqui de professores, né? Kardec um professor, Maurício professor, Enzio também. Eu tento ser o professor de mim mesmo ali no espelho. Mas dou aqui as boas-vindas, né? A minha saudação, que sejam felizes todos esses momentos, de todos os que acessarem essa reflexão que buscaremos fazer aqui. Saudamos aí o nobre Tavares, né, nesse trabalho abnegado de fazer essa estação da luz alcançar tão longe por tanto tempo e o propósito sendo tão bacana, sabemos que vai se multiplicar. Jesus sempre pergunta: quantos pães tendes? Quando alguém lhe pergunta, lhe pede ajuda. Na consciência, cabe, enquanto sabedores de matemática, se você multiplicar qualquer coisa pela unidade, vai dar aquela coisa. Mas se você não comparecer com pão nenhum, ou seja, se tudo o que ele já ensinou não valeu de nada, não adianta ele pegar e multiplicar isso por qualquer número que seja. Vai dar zero, né? Nós sabemos disso. Essa busca aqui, sabemos que ela redunda em alguma coisa assim. Esse trabalho é aquela pequena ondinha que, somada a outras tantas ondinhas, está fazendo o Espiritismo chegar e mexer com a sociedade, como nos disse Kardec naquela sua memorável viagem de 1862. Isso está, se há uma coisa que tem gerado transformação social no planeta, é o trabalho que é feito aqui pelos professores, esses que ensinam o tempo todo, e hoje, minimamente que seja, todos na Casa Espírita ensinamos alguma coisa, mesmo que minimamente, mesmo que muito menos do que aquilo que podemos fazer. Mas nisso é que consiste o nosso trabalho, né? E dessa forma, a gente vai buscando, então, a melhor sintonia que pudermos para que o trabalho aqui hoje se dê de maneira fluida, que as palavras sejam as mais adequadas para alcançar quem daqui se servir. Para isso, nós pedimos a proteção, o amparo da divindade, para que todos sejamos iluminados neste propósito. Permita, Mestre Jesus, que todos os irmãos, agora e depois, deste e do mundo espiritual, que possamos todos estar iluminados e abençoados no propósito do bem e que a ele possamos servir com empenho. Permita-nos a inspiração, permita-nos as vossas bênçãos. Que seja de paz, que seja de luz esses momentos. Que assim seja, Senhor.
Muito bem, meus queridos. Eu fico olhando para um lado e para o outro, é que eu estou com o equipamento aqui, estou com o equipamento aqui, estou controlando por aqui, estou abrindo aqui, fechando aqui. Então, se eu ficar olhando para um lado e para o outro, pessoal, vocês não se incomodem. É nada disso não, gente. O homem é bipolar mesmo, ele é louquinho. Vocês não deem bola para isso, não. É hiperativo. Tem um outro nome isso, mas vamos deixar por hiperativo. Acho que eu vou mandar os obsessores tudo para lá. Muito bem, pessoal. Vamos estudar. Estamos estudando obsessões. Para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, nós já estamos no 5º programa, não é isso, Maurício? 5º programa. Nos 3 primeiros programas, nós fizemos uma introdução e adentramos pelo primeiro texto que nós selecionamos para estudar, que é o texto que está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 81, prefácio da prece pelos obsessores e obsidiados. Nós vamos ver as questões do Livro dos Espíritos, do capítulo 9, da questão 456 até 488A. Só que quem está acostumado a estudar com a gente pega uma questão do Livro dos Espíritos e estuda 10 junto com ela. Né? Então, a gente pega essas questões, mas nós vamos estudar várias outras questões que estão relacionadas com esta. E depois nós vamos para a Revista Espírita, no estudo sobre os processos de Morzine, que estão divididos em 5 partes: dezembro de 62, janeiro, fevereiro, pula março, abril e maio de 63. E tem um texto onde ele retoma, curtinho, em julho de 63. Então, nós vamos estudar, a princípio, esses textos. E nós estamos aqui no início. Na semana passada, semana de aniversário da reencarnação de Allan Kardec, fizemos aqui um bate-papo bem gostoso, bem descontraído. Nós vamos ter esses bate-papos em outros momentos também. E para homenagear o nosso professor, né, o nosso codificador, Allan Kardec. E hoje vamos retomar esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós para facilitarmos a compreensão do texto, apesar de que ele já é muito fácil de compreender, mas para facilitar mais ainda, nós dividimos esse texto em 9 partes e colocamos uma pergunta em cada uma dessas partes. Né, Maurício? Isso. A primeira pergunta que nós colocamos é a primeira frase do texto. O que é obsessão? Obsessão é a ação persistente que o espírito mal exerce sobre o indivíduo. Então, aqui nós analisamos durante praticamente os 2 primeiros programas o que isso quer dizer dentro daquilo que a gente pode imaginar o que passou na cabeça de Kardec. Para isso, nós analisamos o que é essa ideia de ação persistente. Inclusive, Maurício, conversando com alguns companheiros, né, e principalmente da área da psicologia, a obsessão, no âmbito da psicologia, da psiquiatria, ela é vista o que é uma coisa obsessiva, certo? Você sabe qual é o verbo que caracteriza a ação que o técnico, o médico, o psicólogo, o psicanalista, né? No caso do médico, especificamente o psiquiatra, qual é a ação que é a ação-chave para ele saber que tem uma questão obsessiva ali? Para ele saber se é um transtorno obsessivo-compulsivo ou um transtorno que tenha essa característica da obsessão? E eu estou falando agora, questão técnica da agora, que o médico, se você for lá, ele vai chegar no diagnóstico assim, ele está com TOC, transtorno obsessivo-compulsivo. Por que tem o obsessivo? É por causa de uma ação específica, que é a repetição persistente de um ato ou de uma conduta. Eu ia resumir na ideia de reiteração. E aí, veja só, quando Kardec traz essa definição de ação persistente, ele está sendo muito fiel à definição de obsessão.
ele não está tirando ao acaso. Ele está sendo muito fiel ao termo, à ação persistente. Por isso que ele vai tratar isso aqui como uma questão realmente moral. Ele faz um comparativo com as doenças do mundo material, do mundo físico, como a gente vai ver logo daqui a pouco. Então, eu estou fazendo essa coisa para a gente lembrar, para a gente desmistificar a obsessão, e essa é a grande coisa que Kardec faz, ele desmistifica a obsessão, deixando ela no seu devido lugar e tirando essa coisa que a obsessão é um demônio, que a obsessão é o mal que acontece, que a obsessão é desgraça que acontece. Não. É um fenômeno natural que acontece entre as pessoas que têm algum problema de relação, vamos colocar dessa forma. Quase até ele vai especificar melhor. Tem questões morais envolvidas no processo obsessivo. Então, obsessão é a ação persistente que o espírito mal exerce sobre o indivíduo. E aí nós ficamos também um bom tempo, alguns bons minutos, analisando o que é um espírito mal, dentro da definição de mal, que está, por exemplo, na terceira parte, no primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos. Mal não tem a ver com ser maldoso ou ser malvado. Mal tem a ver com cumprir ou não a lei divina. Então, nós somos espíritos maus porque ainda transgredimos a lei divina. Isso não quer dizer que sejamos maldosos, que sejamos malvados. E o que vai... Pode falar, pode. Uma coisa bacana que acho que lá no momento a gente não passou, que talvez ajudaria aqui. A ideia da classificação da ordem dos espíritos. Então, normalmente a gente fala assim, estamos na terceira ordem. Resumir tudo! Não, pera lá, mas qual é a subdivisão dessa terceira ordem? Porque dentro dessa terceira ordem existem espíritos neutros, existem espíritos pseudo-sábios. Por exemplo, espírito neutro, ele não tem nem propensão para o mal e nem propensão para o bem. Né? Mas é terceira ordem? E qual que é a definição de terceira ordem? Prevalência da matéria sobre o espírito e propensão ao mal. Mas aí então dentro da terceira ordem tem os neutros que não são propensos nem para um nem para outro? Sim, por quê? Eu encontrei dentro da Revista Espírita em Kardec um texto que traz um exemplo muito bacana sobre como perceber essa classificação da espiritualidade. Olhando um arco-íris, nós não conseguimos identificar precisamente quando que acaba uma cor e começa outra. A gente sabe que as cores vão mudando a tonalidade no arco-íris e ele começa com uma cromatografia específica e conforme vai indo para as ondas mais distantes, vai mudando de cor. Então eu tenho vermelho, amarelo, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul. Mas no momento em que muda efetivamente de uma cor para outra, não dá para a gente identificar ali no arco-íris. E Kardec utilizou essa metáfora também para falar com relação a essa classificação espírita. Porque não é igual às patentes das Forças Armadas, por exemplo, que tem um macarrão no braço é uma coisa, tem dois é outra coisa, tem três é outra coisa, tem um macarrão com uma estrela é outra coisa, ou seja, não tem essa divisão exata. Aí, quando a gente volta ao conceito da obsessão e pega ali espíritos maus, e aí a gente vai para a classificação dos espíritos, a gente percebe que, de uma certa maneira, todos nós que estamos aí na terceira ordem, temos essa certa propensão. E o objetivo é exatamente, com a encarnação, ir depurando essas propensões, para, a partir daí, chegar na ideia da segunda ordem. E o mal em si, como o Enzo acabou de falar, o mal não é aquilo que nós julgamos mal pela nossa existência de bonzinho, malzinho, ele é bacana, ele é legal, ele me fez uma coisa ruim. Não, o mal é obedecer ou não à lei divina. Também nisso entra a ideia da classificação dos espíritos. Existem obsessores que não estão necessariamente buscando vinganças.
É isso que eu estava tentando falar. A ação mal, ela está no sentido ela está confrontando com a lei divina. Mas as pessoas esquecem, e acho que é um ponto que a gente lá atrás já tratou e ficou muito bacana, é que a própria atuação do obsessor, ela também tem uma função de cura. Então, para quem? Para nós que estudamos, para o próprio obsidiado, da maneira como ele se porta diante da obsessão, porque ele é a ferramenta que provoca essa mudança, né, Enzo? Ou seja, não está ali ao acaso, afinal de contas, o acaso não existe. Então, grupos de pessoas podem se ver diante de determinados processos obsessivos, singulares ou coletivos, e esse grupo precisa exatamente da lição que aquele obsessor está encarregado de cumprir. Eu até diria assim, eu até diria assim, que aí quando você fala, só para o pessoal pegar bem a ideia, é que quando você coloca assim, ele provoca a mudança, então eu tenho a obsessão, a mudança vai acontecer. Não, é o gatilho. Certo? Isso. É a obsessão, se eu não faço o processo de autoconhecimento, porque se eu fizer o processo de autoconhecimento, eu não vou precisar de ninguém para me mostrar. Porque eu vou identificar. E ao identificar, eu vou procurar a resolução, se eu quiser. Como eu não faço isso, o obsessor me faz o favor. Porque só vai ter obsessão porque tem falha moral. Ponto. Não existe obsessão sem falha moral. Jesus nos deixa esse exemplo naquela metáfora, vamos tratar dessa forma, dos 40 dias no deserto, que o demônio ficou lá no pé dele o tempo todo. Aquela metáfora é tão bem feita, tão bem construída, porque demonstra ali Jesus passando por todas as fragilidades humanas, as que levam a pessoa a perder o senso do seu comportamento, e ele se manteve íntegro, certo? E o capeta não conseguiu tocá-lo. Ele foi quem tocou o capeta. Disse, ó, sai, já deu, acabou, a aula já terminou, não precisa mais passar por isso aqui. Pronto, acabou. Então, quando o Maurício coloca assim, a obsessão provoca a nossa mudança, que ela é provocar para que você reaja. E eu vou repetir, talvez, esse começo aqui do estudo, durante todos os nossos estudos, porque se a primeira coisa que a gente tem que mudar é quem é o obsessor. Ele é meu parceiro. Ponto. Ah, mas é incômodo. Claro que é. É como a dor física. A dor física é um alerta que tem alguma coisa errada. Ponto. Então, a dor, ela é necessária. Aí, quando avisa que tem algo errado, eu vou lá e resolvo. Aí vem uma coisa interessante, que é o seguinte. A gente olha a dor. A dor é o efeito, não é a causa. Não é a causa. E as pessoas dão muito valor ao efeito e querem tratar sempre o efeito, mas nunca procuram investigar a causa. Ah, então colocando isso para obsessão. Ah, eu quero afastar o obsessor. Tá, mas e qual é a causa da obsessão? Essa tu não quer tratar? Porque normalmente as falhas morais são recíprocas, né? O mal que eu estou agora recebendo de um obsessor, provavelmente eu dei causa. Eu é que abri a porta para a existência dele no outro a partir de uma ação minha em momento anterior. Então, a causa, ela sempre fica meio que num segundo plano. Parece que é algo que está muito distante da gente. Esse estudo aqui visa apresentar assim, vamos desvendar esse leque, vamos baixar essa cortina, que é para o pessoal começar a ver longe. Porque aí, Maurício, você chegou num ponto importante, que é, nós precisamos aprender a diferença entre causa e motivação. Né? Entre Sim. Causa e motivação. Qual a causa da obsessão? Nossas falhas morais. Quais as motivações? Espera aí. O obsessor pode estar chateado comigo. Fiz coisas erradas com ele no passado, ele quer se vingar, certo? Então, ele está lá dentro da razão dele. Então, a causa da obsessão é a vingança? Não, a causa da obsessão é a falha moral que eu tenho. Que está falado em Kardec nas paixões, né? Mas, Enzio, eu estou tentando me corrigir, eu procuro a vigilância, sabe? Eu estou tentando aplicar tudo aquilo que eu sei. Oh, maravilha! E o que é que você tem feito com a culpa que você carrega por ter falhado com esse companheiro? Botar no tapete. As paixões. Né? Quer dizer, eu vou repetir muito isso aqui, mesmo a gente já ter estudado, já tendo visto os meus programas, isso aqui eu vou estar repetindo sempre, principalmente nos começos dos nossos bate-papos, para que isso se introjete na gente e quando nós estivermos mergulhados nos nossos processos
E acompanhando os processos de outras pessoas, eu tenho esse olhar, porque vai ser muito mais fácil eu lidar com o processo, sabe? Mas isso aqui, como exemplo da dor. Se você, por má postura, está com problema na lombar, e você toma só a medicação, o relaxante muscular, vai passar a dor, mas não resolve o problema. Ela vai se agravar. Então, só resolver aquilo que está incomodando não resolve a causa do... Vamos chamar problema porque é incômodo, né? Venhamos e convenhamos. Estamos encarnados. É incômodo. Mas é incômodo justamente para provocar... Aí o Maurício foi muito feliz em provocar a mudança. Certo? Então, Enzio, se eu for perfeito, não tem obsessão? Peraí. A ação persistente que o espírito mau exerce sobre o indivíduo a ponto de influenciá-lo e controlá-lo. Nesse ponto, não. Mas a ação persistente dele vai existir porque nós estamos mergulhados num mundo ainda de provas e expiações, onde a grande maioria dos espíritos são assim. É como você ir para Foz do Iguaçu em pleno fevereiro e não querer que mosquito lhe incomode. Não, vamos piorar. Ficar reclamando do calor. Em Paranavaí, como eu estou agora. Sabe, chegar em Foz do Iguaçu em dezembro e querer que o clima ao ar livre seja fresco. Não tem. É o meio em que nós estamos, tem essas características. Então, você vai sofrer essa influência do meio. Agora, você vai se desequilibrar? Você vai mudar, você vai deixar as emoções que estão envolvidas nisso te controlarem? Então, é essa a diferença de um espírito da segunda e da primeira ordem para nós, espíritos da terceira ordem. Né? Na segunda questão que nós já trabalhamos, como ela se apresenta, quais são as características para eu saber o que é uma obsessão, para eu identificar. A definição eu já sei. Então, apresenta características... Pessoal, as respostas é o próprio texto de Kardec. Pode ter uma diferença por causa da tradução. Eu estou usando aqui a do Kardecpédia e, em alguns pontos, a da tradução do Evandro Noleto Bezerra, da Federação Espírita Brasileira. Então, pode ter uma alteração em função da tradução, mas a resposta é o texto de Kardec, que está no item 81 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí fomos nós que pensamos essas questões para dar um sentido a isso que Kardec está falando e ficar mais fácil o aprendizado, apesar de que não precisaria, porque o texto é muito claro. Então, como ela se apresenta? Quais as características? Para eu saber se de fato é obsessão ou não. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, então não tem sensação física, é só uma influência nas ideias, naquilo que você pensa, naquilo que você sente, nas suas emoções, nas suas escolhas. Né? É uma simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis. Então, você não tem... A pessoa está altamente obsidiada e você... Estou de boa. Você está de boa, você olha para o outro está de boa, e você diz, não, mas não tem obsessão aí. Até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Né? A perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Eu estou acompanhando um caso agora, Maurício e a Mauri, de uma pessoa que tem uma mediunidade. Essa mediunidade ela começou a aflorar há pouco tempo, então ela está aprendendo ainda a se conhecer. Eu poderia dizer, alguém pode pensar assim, que eu ia dizer assim, está aprendendo a se controlar, não precisa, porque se você se conhece, não precisa se controlar, porque você se conhece. E, curiosamente, há alguns meses, a pessoa teve uma crise obsessiva muito intensa. Os obsessores realmente fizeram uma zona na cabeça da pessoa e no mundo à volta dessa pessoa. E, como consequência, curiosamente, a pessoa pegou uma doença. Eu vou usar o verbo pegar a doença, certo? Então, extremamente saudável, de repente, de um dia para o outro, apareceu com a doença.
se tratou, tudo bem, tal. Há 2 semanas, a pessoa teve outra crise de raiva, também sob a influência dos obsessores, e resultado, explodiu outra doença. Explodiu outra doença. Aí eu fiquei falando, eu falo ou não falo? Eu falo ou não falo que a causa dessa fragilidade orgânica é a raiva? Aí eu digo, eu não vou falar não, porque ela não perguntou ainda. Ela, a pessoa, né? Mas daqui a pouco vai perguntar. Quando eu perguntar, diz assim, olha, vamos pensar um pouquinho? Vamos raciocinar um pouquinho? Qual foi a coisa em comum aos 2 momentos onde as doenças surgiram? O que teve em comum no antes? Crises de raiva relacionada a um processo obsessivo. Vamos fazer um teste? Tem outra raiva dessa aí daqui a 2 semanas? Vamos ver o que acontece. Então, quer dizer, é claro que num ponto desse, eu não sei, eu não me atrevo a dizer uma completa influência, não, uma perturbação do organismo. Mas esse desequilíbrio fluídico acabou acarretando em fragilidades orgânicas, atingindo um patamar de crise, vamos falar dessa forma. Então, quer dizer, a pessoa já tem a fragilidade orgânica e que, em função da raiva, porque as 2 coisas foi bem comum, foi a raiva, só que vinculada à influência obsessiva. Olha a repercussão no organismo. Então, nesse ponto, nós podemos dizer que houve não uma completa perturbação, né? Que a completa perturbação é entrar no domínio em que o espírito controla o corpo da pessoa. Aí vamos falar de possessão, como ele vai detalhar lá no final do capítulo 14 de A Gênese. Não no Livro dos Médiuns, mas no final do capítulo 14 de A Gênese, que o título é justamente Obsessão e Possessão. Mas digamos que teve uma relativa perturbação orgânica do organismo e das faculdades mentais. Então, a obsessão ela pode ir de uma simples influência moral sem percepção fisiológica até o total controle do corpo e da mente do obsidiado. Fora da atividade mediúnica, porque na atividade mediúnica, Kardec vai dizer que é simples, fascinação, subjugação e possessão. Fora da atividade mediúnica, ele vai classificar como simples e grave. Tanto que... Vamos trazer um exemplo simples para o povo que acompanha a internet? Sim, sim. Acho que papel de professor é isso, é achar aquelas coisas assim que qualquer aluno consiga encontrar em qualquer Barça. Então, como vamos lá. Naquele filme Filadélfia, não sei se você lembra. Lembro. Me explique como se eu tivesse 2 anos. Isso. O advogado. Então, vamos lá. Filme. Então, na internet é fácil de achar. Divaldo, o mensageiro da paz. Máscara de Ferro começa a cobrar Divaldo porque ele teria sido o espírito que o induziu ao suicídio na vida passada. E depois de 400 anos, andando na praça na Bahia, Divaldo abriu o espaço, foi depois da palestra em Recife, e aí o Máscara chega no ouvidinho dele e fala, então pague sua dívida, se mate! E o Divaldo se pendura até que a espiritualidade consegue acordar o Divaldo e ele para. Então, naquele momento, ele está com uma influência, mas o seu corpo ainda é Divaldo que controla. Então, o Divaldo, que é o cara que a gente sabe quem é, também passou o seu momento de influência por um obsessor. Vamos pegar um exemplo de uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. O filme Chico Xavier, quando a irmã dele está numa crise convulsiva, amarrada em cima da mesa, e Chico é chamado pelo irmão e corre para casa e faz uma oração ao obsessor dela naquele momento. Perdoa minha irmã, perdoa. Ela perdeu uma mãe, perdeu outra mãe, eu também perdi, mas perdoa. A irmã dele não tem nem controle do corpo amarrado na mesa. Então ali ela está assim, com perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, de uma maneira muito simples, são 2 exemplos que a filmografia nos trazem, de maneira que os nossos sentidos possam captar e interpretar de forma idêntica ao que está escrito num texto, como é o caso aqui de Kardec. Então,
manifestação simples, influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, e até casos extremamente complicados com relação à degradação do organismo e do pensamento, das faculdades mentais. Ali a gente tem 2 exemplos fáceis para a turma ver essa ideia de como se apresenta e quais os seus caracteres ou as suas características. Perfeito. Só finalizando aqui, aí depois eu quero ver o Amaury. Quando ele faz essa primeira parte aqui da caracterização no âmbito geral, ele fala no âmbito da mediunidade. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade escrevente, ela se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com a exclusão de todos os outros. Serve para psicografia, para psicofonia, para pintura. Ele usa a psicografia como um exemplo básico para todas as mediunidades, né? Então, aqui nós temos uma lição que a gente pode tirar daqui, Maurício e Amaury, é que simplesmente porque alguém está acompanhado de um espírito, eu não posso dizer que a pessoa está obsidiada, porque tem que ser ação persistente, tem que ter essa influência moral, orgânica ou mental, né? E, às vezes, a pessoa está ali acompanhada de um parceiro, de noitadas e tudo mais, onde os dois compartilham prazeres, onde um se retroalimenta do outro. Tem que ponto eu posso dizer que isso é uma obsessão? Que na hora que o desencarnado quer ir embora, o encarnado não deixa? Porque eles viraram tão parceiros de manguaça que um não deixa o outro ir embora. Sexo e Destino, acho que tem um exemplo assim, né? Quem? Tem. Não, quem? A obra Sexo e Destino. Ah, sim. O Manuel Filomeno de Miranda, o André Luiz vai falar nisso. O próprio Hermínio Corrêa de Miranda, nos livros que ele escreve, quando ele... A série Conversando com os Espíritos, Dialogando com os Espíritos, são 4 obras. E a literatura é riquíssima disso aí. Quem participa de reunião mediúnica já viu isso aí. Tá cansado de ver esse tipo de situação, né? Então, eu não posso... Por isso que aquilo que a gente começava no primeiro programa, pega obsessão, pega uma caixinha, escreve obsessão, aí você bota uma listinha naquela caixinha e diz aqui, se encaixou aqui é obsessão, se não encaixou, não é. Aí a pessoa chega, encaixou é obsessão? Peraí, calma, não é bem assim, né? Não é bem assim. Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Mauri, traga a sua contribuição para a gente começar. Aqui ela está só revisando, viu, pessoal? Está revisando os outros programas. Ah, sim. A grande maravilha mesmo, que vocês já lembraram aqui, do ensino de Kardec, é o fato de ele nos clarear bastante aos olhos o que são escolhos e o que não são escolhos. O que é foco para a existência e o que você pode dispensar. Eu lembrei dessa colocação quando o Maurício buscou nas variadas matizes das cores do arco-íris para caracterizar o que é mal e o que não é mal para a nossa conversa aqui, porque estamos tratando exatamente do agente dessa história toda, que é o espírito mal, que age de forma persistente e provoca obsessão. Da mesma forma, eu lembrei aqui, né, para a gente entender o que é equilíbrio e o que é desequilíbrio, lembrando uma figura de linguagem, se vocês me permitem, alguém aqui já velejou? Nunca velejaram? Com veleiro? Isso. Não, com veleiro não. Então, é do princípio da vela você desequilibrar a embarcação para obter um vetor resultante de movimento na direção que você escolhe. Então, para isso, você tem que desequilibrar a embarcação, estufando a vela com o vento. A tendência dela é tombar, aí você joga o seu corpo no bordo do barco e reequilibra com seu peso aquilo que seria a tendência de tombar a embarcação. E você tem a força resultante dessa jogada toda de vetores, que inclui o leme, inclui lá a ação da vela, inclui a direção que você quer ir e tudo mais. Então, o desequilíbrio ali é que provoca, é que permite o movimento para a direção que você quer, para onde você precisa ir.
onde você define. Então, não há como ter um movimento se você tiver a água como se fosse um espelho. Se não for uma água crespinha, velejador nenhum gosta. Tem que ter uma água com muito vento. Aí você pode ir fazendo o seu zigue-zague e vai fazendo o deslocamento naquela decomposição de vetores até você chegar onde você precisa. E é uma delícia velejar. Só que você tem que provocar o desequilíbrio. Se você... não, mas eu quero uma navegação suave, tranquila. Olha, ela tem suas vantagens. Não tem motor. É você e a natureza. É você, a embarcação e o vento batendo, planejando a vela. Aquilo é uma delícia. Mas só que você tem que provocar o desequilíbrio da embarcação. Senão você vai ficar... né? É como se você estivesse num barquinho comum, sem remo. Não vai para lado nenhum. A gente vê que tudo que a espiritualidade nos permite adentrar, perceber, sofrer, tem a sua finalidade. Em doses homeopáticas, o nosso anjo guardião, como bem lembrou o Enzio, da 456 até o final do capítulo 9, onde vamos tratar do anjo da guarda, ele é que nos ajuda a escolher a intensidade do vento, o tipo de embarcação, o tamanho da vela, e nos permite escolher o caminho. Então, essa trajetória de termos que adentrar uma atmosfera que tudo aqui é terceiro grau, né? É nível 3 e a gente tem que conviver com isso daí. Exatamente para que a gente esteja exposto exatamente às intempéries, às mais variadas condições oferecidas, e a gente recebe um manual. O manual é a percepção profunda de que Deus já está em nós e o caminho a gente sabe. E sabe que vai ter que elaborar, né? Elaborar. E esse elaborar aí inclui exatamente fazer os enfrentamentos dessas pendengas passadas que nós temos, onde o Enzio lembrou muito bem, a ação deletéria persistente pode causar males físicos, certamente, porque o perispírito é muito sensível, e você vai acabar tendo as tais doenças de origem espiritual, sob outras condições também, logicamente. Mas essa ação persistente desse espírito mal, que a gente não tem uma fronteira que define o que é mal e o que é bom. O que é mal para mim pode não ser para o Enzio, né? E que pode também não ser para o Maurício. Então, existe essa matiz onde nós estamos caminhando e onde as coisas são definidas em função das sintonias que oferecemos e dos comprometimentos que trazemos. Eu só gostaria de marcar bem esse detalhe da matiz, que não define exatamente o que é o mal. O mal, exatamente, é aquele perdão que não oferecemos e não tivemos das encarnações passadas, comumente, e das associações indevidas que fizemos, né? Então, é mal para nós, o que nós chamamos de mal, aquilo que nos provoca o desconforto. Mas a obra nos diz que exatamente no desconforto é que reside a solução. Assim como o vento na embarcação é o desequilíbrio que faz ele se mover. É um eufemismo que eu queria trazer. Perfeito. Dando sequência para a gente lembrar o que é que nós já vimos, ele segue no texto e ele vai trazer por que as obsessões elas existem no planeta Terra, né? Ele diz assim: os espíritos maus pululam em torno da Terra em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos com que a humanidade se defronta neste mundo.
Você está no meio de um monte de cachorro e você não quer ouvir latido. Você está no meio de um monte de gato e não quer escutar miado. Tá. Tá bom. Você está no meio de um monte de bêbado e não quer escutar baboseira. Tá. Tudo bem. Você está junto de um monte de homens e não quer que eles estejam na caixa do nada. Né, Maurício? Você está no meio de... Aí eu vou apanhar. Né? Eu vou apanhar, viu, Maurício? Você está junto de um monte de mulheres de sangue italiano e quer que elas fiquem em silêncio. Você quer palpitar na cozinha delas. Tá bom. Quer dizer, tem coisas que fazem parte do meio onde as pessoas estão. Então, num mundo onde a maioria da população são espíritos da terceira ordem, que transgridem as leis, né? Que ainda são muito materializados, que ainda são muito animalizados, onde os instintos animais dominam o espírito, e não o espírito domina a matéria, né? Vamos falar dessa forma. E você quer que as pessoas se comportem como santos? Não vai acontecer. Por quê? Porque nós ainda somos o que somos. Vai acontecer quando nós evoluirmos. Só que uma coisa que o pessoal não se tocou, inclusive no nosso meio espírita, é que está todo mundo esperando a regeneração como se fosse algo que viesse de lá para cá. E eu estou aqui tranquilo esperando chegar para eu gozar da coisa. Não. A regeneração ela acontece daqui para fora. Eu não posso esperar, eu não tenho poder sobre os outros, eu tenho poder sobre mim. Então, eu faço a regeneração acontecer em mim. O que é a regeneração? É a característica do mundo onde existe o equilíbrio entre o bem e o mal, certo? Já há um equilíbrio entre o ens e o espírito que já experimenta de comportamentos da primeira ordem, quanto o Enzio que ainda se deixa dominar pelas influências do mundo material, da terceira ordem. Quer dizer, já tem um equilíbrio, né? Eu tenho os meus desejos, anseios, as minhas cadeias morais, fisiológicas, mas eu já começo a me impor sobre essas cadeias e encontro um equilíbrio, sem forçação. Ok, isso é acontecer a regeneração em mim. Quando isso acontece em mim, eu já vou trabalhar, eu já vou fechar várias fragilidades morais. Vou falar assim, fechar, mas não é bem desse jeito. Então, nós ainda estamos num mundo onde a grande maioria da população, e aqui eu não estou falando só de encarnados, a população como um todo, ainda são espíritos muito animalizados, muito materializados, muito materialistas, e que o espiritualismo é algo que está presente, graças a Deus, no discurso, mas ainda não começou a ser transformado em conduta, na própria moral. E aí, em função disso, é por isso que a obsessão é um dos flagelos da humanidade. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada como prova ou expiação e aceita como tal. Faz parte das experiências de quem está no planeta Terra neste momento. É isso que ele está me dizendo. Então, olha, Enzo, você vai enfrentar processos obsessivos. Por quê? Porque você é um espírito da terceira ordem e está no mundo de provas e expiações. Ah, mas e se eu já for um espírito da segunda ordem? Eu não sou perfeito. Eu ainda tenho enfrentamentos, então eu vou sofrer ataques e influências. Agora, se eu já for da segunda ordem, eu já vou ter uma capacidade de compreender essa minha relação com o obsessor de um modo diferente. Eu vou amá-lo, eu vou aproveitar o momento para exercitar tolerância, compreensão, paciência, acolhimento. Enquanto isso, ele está sendo ele está me atacando. Isso é incômodo? É muito incômodo. Porém, eu não vou me desequilibrar em relação ao que está acontecendo. Eu mantenho o equilíbrio estando junto com aquele companheiro.
É como você chegar junto a uma pessoa que não tomou banho e você tem que ficar junto à pessoa, ela está com um cheiro desagradável. Você vai expulsá-la, você vai denegri-la, você vai xingá-la. O cara passou o dia trabalhando, pegando no pesado, num suor, que a gente vive numa região que é muito quente, né? E o Maurício pior ainda. O cara está, depois de um dia de muito sacrifício, às vezes você olha para ele, você fica com vergonha, porque você passou o dia em trabalho e não fez tanto esforço, independente de qualquer outra coisa, e você vê o cara ali, né, numa luta ferrenha. Olha o nível de compreensão. Quem pensa assim, espírito da segunda ordem, está olhando o outro como o outro é. Agora, quer dizer que o cheiro não está incomodando? Não tenho como fugir, mas eu olho para ele de um jeito diferente. Maurício, eu catuquei vocês agora, viu? Eu catuquei. Eu estava pensando aqui uma metáfora talvez um pouco mais simples, mas eu travei num ponto. Vamos voltar para exemplo simples, coisa de filme, que o povo tem acesso a filme. Isso. E música. E música. No filme Nosso Lar, a necessidade de reposição de alimento no corpo é diferente da nossa vida aqui na crosta terrestre. Então, hoje, aqui encarnados, a ferramenta fisiológica, ela precisa que sejam ingeridos determinados nutrientes que, pela ação transformadora da ferramenta biológica, isso vai virar energia, vai virar movimento, vai virar pensamento e tudo mais. Em outras palavras, nós precisamos comer. Não tem como estar encarnado e não comer. Se não comer, você vai definhar. A ação malfazeja. Os espíritos maus pululam em torno da Terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte do flagelo que a humanidade se vê a braços neste mundo. Então, a ação deles é algo que, assim, não vai ser a minha vontade que vai dizer se vai ou não acontecer. Eles estão aqui. Eu estou aqui encarnado. Querendo ou não, eu preciso comer. É fato. Ponto. Então, a ação deles eu vejo da mesma maneira? Sim. Não, mas por quê? Porque é necessário para o processo de depuração de todos, deles e de nós. Maurício, por que você fala isso? Porque Kardec nos explica que os espíritos foram criados simples e ignorantes, não bons e maus. Então, para sair da condição de simples e ignorante, chegar à condição de iluminados e instruídos, você precisa passar todo um processo de instrução, de aprendizado, de introjeção de conhecimento, e principalmente isso ficar incrustado na gente de uma tal maneira que passe a ser algo de piloto automático. Como o Enzo falou, o exemplo do nosso irmãozinho fedido. Eu adoro as tiradas do Afonso com o Enzo, que uma vez o Enzo falou assim, né? O Afonso perguntou para o Enzo, você quer acelerar um pouco nessa caminhada? O Enzo falou, eu quero, tem jeito? Tem, claro que tem. Tem 4 coisinhas que você pode fazer. Olha que joia, me passa elas que eu já vou dar um pulo, daqui a pouco eu estou aí do teu lado. Aí Afonso falou assim, beleza, a primeira delas é, trate todo mundo como você trata as pessoas no centro espírita. Como assim? Lá no centro espírita vocês não são tudo bacana, joinha um com o outro, todo mundo polido, as pessoas às vezes querem falar uma coisa, mas engole porque estão no centro espírita. Então, faz isso com todo mundo. Mas como assim com todo mundo? Com todo mundo. Faz isso com a tia chata, faz isso com o sobrinho revoltado, com o filho adolescente, faz isso com o seu inimigo. Com o inimigo também? Com ele também. Mas será que tem jeito de fazer isso com o inimigo? A hora que você começa a se perguntar se tem jeito de tratar o inimigo da mesma maneira que você trata as pessoas no centro espírita, você começa a ver o ponto que nós estamos falando de evolução moral, de brechas e da necessidade de existir a doença para provocar a evolução na busca da cura.
A obsessão é algo que está à nossa volta. O que pode mudar é a sua maneira de lidar com ela. Não adianta você tentar mudar o mundo. A única coisa que você pode fazer nesse processo todo é como eu vejo isso, como eu encaro isso, como eu recebo esse fenômeno. Eu recebo ele de maneira doentia ou de maneira instrutiva? Kardec, no Livro dos Espíritos, falam também. Olha, existem aqueles que recebem as suas tarefas e somente a muito custo e reclamação as cumprem. E existem aqueles que ainda as cumprem de bom grado. Como a gente olha para isso que está na nossa volta? Porque o fenômeno em si, ele não depende de você querer, acreditar ou achar que ele existe ou não. Ele está aí. Ele vai acontecer. Então, estando à nossa volta, o que podemos fazer em torno disso? Conhecê-lo e melhorar-nos para auxiliar todos dentro do processo. O obsessor, o obsidiado, a equipe, todo mundo. Então, eu vejo dessa maneira, assim, esse estudo. A gente padece exatamente daquilo que precisamos para solucionar os nossos casos. Nós somos um caso, aqui brincando a gente fala, né, perdido. Né? Precisamos melhorar muito para ficar bem ruinzinho. Essa condição de que precisamos estar mergulhados em meio a essa atmosfera que resolve o nosso problema, e não tem jeito de ser de uma forma diferente. O Papai do Céu nos coloca exatamente em contato para retirar cada centavo da nossa dívida para com os outros, para com aqueles que têm haveres conosco das encarnações passadas, e às vezes até dessa mesmo, a gente pede para pagar à vista. Então, esse enfrentamento, né, encarando isso aí como sendo coisa da encarnação, que não existe outra forma de resolver esse encaminhamento ao amar ao próximo como a si mesmo, se não for em contato com aqueles a quem não amamos, não respeitamos, não gostamos e não gostam da gente, não nos respeitam, nos têm como inimigos. Enfim, é no meio desse turbilhão que a gente tem que saber se virar. Qual que é o norte disso tudo? Sairmos de cada encarnação, como dizem os mineiros, miozinho da condição que aqui chegamos. E da gente não é cobrado nada do que a gente não possa resolver. Até porque se a gente tivesse essa condição, na hora da escolha das provas, a gente teria tido outro aconselhamento, enfim. Pode ter certeza. Se a gente está aqui e está no meio em que está, é porque pode encarar o que está à nossa volta. Ô Enzo, eu tenho um espírito encarnado que às vezes faz processo obsessivo aqui do lado, que chama Emerson Roberto Castilha. Aí agora ele falou assim, um exemplo legal é o sistema imunológico. Aí eu até rodei o dedinho aqui para ele e falei assim, elabora que é para eu passar para a turma. Então tá, vamos lá. Se o sistema imunológico, ele de uma certa maneira não for provocado, ele continua estático e ele não vai criando a proteção natural que o corpo acaba desenvolvendo. E aí a gente consegue perceber, por exemplo, pessoas, crianças, criadas em apartamentos, que não têm contato com a poeira, que não mete a mão na terra, que não vai lá e se engalfinha com bicho e tudo mais, o sistema imunológico não se treinou com aqueles agentes biológicos para desenvolver uma determinada resistência. Então, o nosso organismo, enquanto sistema biológico e o sistema imunológico de proteção, ele precisa, de vez em quando, ser provocado para o corpo desenvolver determinadas resistências. Basicamente, é o que acontece com as vacinas. A gente, quando toma uma vacina, na maioria dos casos, a gente está recebendo o agente inoculado, que, de uma certa forma, ele produz no corpo algo que seria semelhante à doença, para o corpo criar uma resistência e uma imunidade a determinada doença. É assim com a vacina do Zé Gotinha e a poliomielite. Você vai lá, coloca o negócio, o corpo cria essa imunidade.
Aqui é a mesma coisa, a gente tem toda uma gama de espíritos que está aí no nosso mundão, e como nós, da mesma forma, tem as nossas paixões, ciúmes, vaidade, egoísmo, raiva, agonia, ainda agarrado ao material, e para se desprender disso tudo, a gente vai vendo, através do confronto ou do embate com o outro, aquilo que é próprio da nossa responsabilidade, e a gente começa a puxar isso para a nossa cesta, falar, não, pera lá, poxa, eu sempre coloquei isso aqui como sendo culpa do outro, sempre apontando o dedo para o outro, mas através de tudo isso que está acontecendo, eu consigo perceber que a falha não está no outro, a falha está em mim. Então, como Kardec mesmo diz aqui no nosso texto, a obsessão é sempre resultado de uma imperfeição moral. Ponto. Eu tenho a brecha, eu é que abro a fresta da porta e ela entra. Ou ela entra passando como uma gazela em disparada, ou ela entra sutil, como um fio de vento. Mas sou eu que abro a porta. Agora, sabendo disso tudo, de tudo que a gente já leu, o que é, quais são as características, como se apresenta, qual é a causa, qual é a motivação, como é que faz para lidar com isso? Como é que trata isso? Como é que a gente dá um passo adiante para não ficar sempre martelando no mesmo ponto? Não, pera lá, já entendemos, já sabemos o que provoca, o que é, como, por quê, para quê. Como que lida com esse bicho aí? Você quer que eu invente ou quer que eu leia o texto? Eu estou sugerindo primeiro a gente pegar o texto, que é para o pessoal ter uma base segura, né, que basicamente a gente já está nesse ponto. Sabe quando você levanta a bola para o parceiro dar aquela cortada bonita e cair e fazer o ponto no voleibol? Então foi isso que eu acabei de fazer, levantei a bola. Eu vou falar duas coisas, mas eu ia falar agora e depois não, vou ler essa parte aqui e depois eu comento. Que é para mostrar o quanto Kardec antecipou coisas da ciência do século XX. Né? E, inclusive, uma das coisas que ele antecipa eu estudei no mestrado em educação. Mas vamos lá. Ele diz assim, como excelente pedagogo que ele era, excelente professor, ele, para ajudar a gente a entender uma coisa nova, ele vai usar uma coisa que todo mundo conhece, né? Que é a doença. Ele diz assim, do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, ele vai falar das causas, né? Quais as causas das obsessões? Porque é interessante isso, porque, como nós colocamos antes, dentro do próprio texto, não é todo mundo vai encarnar na Terra e vai sofrer obsessão. Não, Jesus encarnou e não sofreu. E ele estava mergulhado num momento em que o planeta era muito mais atrasado do que é hoje. Então, quer dizer, ele sofreu o ataque? Sofreu. Influência? Não. Controle? Não. Mas ele sofreu o ataque. Tanto os obsessores atacaram direto, quanto indiretamente, usando outras pessoas. Né? Então, isso aqui e no meu caso? Sabe? Mergulhei aqui? Mergulhei. Por que eu vou sofrer obsessão? Tanto sofrer o ataque, quanto cair no ataque. Então, ele diz assim, do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, porque se eu tiver o sistema imunológico bem caprichado, os bichinhos do mal, né? Os bichinhos das doenças vão entrar, mas não vão ter acesso. Né? Porque mesmo que eles entrem na célula, o sistema imunológico vai lá e diz, opa! A obsessão é sempre... Maurício, eu fui em todas as traduções e peguei todas as edições do Livro dos Espíritos em francês, publicadas por Kardec enquanto ele estava encarnado. E pode traduzir de um jeito, traduzir do outro, botar para aqui, botar para ali, mas essa parte aqui não muda. Sabe, nunca é diferente, quer dizer, é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. Então, o espírito mau pode estar até do meu lado. Eu posso estar até sentindo o perfumezinho dele. Mas ele não consegue acessar a minha intimidade. Ele não consegue me alcançar.
porque eu não tenho as fragilidades, as imperfeições morais que ele tem. Deixa eu fazer uma brincadeira rápida com o pessoal da internet, que é para eles entenderem alguma coisa que você falou. Quando você fala assim, sempre, e eu fui em todas as traduções, você fala, ai, o Enzo está doido. Gente, o Enzo está falando assim, ó. Guilhom Ribeiro é uma tradução. José Herculano Pires é outra tradução. Salvador Gentili é outra tradução da mesma obra. E essa pesquisa que o Enzo sempre faz referência é assim. Professores, cientistas, pesquisadores, eles gostam de voltar muito sempre à origem do termo para ver se, quando foi feita a tradução, foi respeitado plenamente o sentido que se buscava no texto originário. Então, a investigação ela não pode ficar naquilo que somente um autor tentou falar. E, no caso específico, com relação a esse texto, o que Kardec fala é, em todas as traduções, ou seja, em todos os autores que trouxeram Kardec do francês para o português, todos eles falaram a mesma coisa numa voz só uníssona. A obsessão é sempre resultado de imperfeição moral. Não existiu margem para uma tradução que desse um sentido diferente disso. E mesmo quando Kardec, porque Kardec, ele vai, à medida que ele vai estudando e as informações vão chegando, ele vai ajustando no Livro dos Espíritos. Então, você tem o livro da primeira edição, que são 510 perguntas, você tem o da segunda edição com 1019, 1018 ou 1019, dependendo do momento. Você tem a quarta edição que sofreu alteração, você tem a sétima edição que sofreu alteração, você tem a 12ª, a 14ª, a 17ª, que foram sofrendo ajustes. E, mesmo assim, desde a primeira edição, desde o primeiro momento que ele trata disso aqui, no Livro dos Espíritos e posteriormente no Evangelho, que esse é um texto do Evangelho, essa expressão está assim. Ela não sofre nenhum tipo de ajuste ou de alteração. Então, não existe outra causa para um processo obsessivo que não seja imperfeição moral. Ponto. Além de contemplar, além de contemplar a razão, né? Esse raciocínio contempla naturalmente ao que estamos expostos, né? Olha, é você que permite aquela frestazinha que dá para colocar uma cunha que para tirar vai ser complicado, ou uma porta que é só girar ela de volta e fechar. Aí eu vou pegar aquilo que o Maurício falou há pouco, né? Você deu um estímulo ali, né? Para gerar um desequilíbrio e tal. O Amaury também falou da vela, que tem que gerar um desequilíbrio para tombar e a coisa se movimentar. Então, assim, eu estudo neurociência cognitiva já há muitos anos. E fiz meu mestrado dentro de neurociência cognitiva e usei um teórico chamado, ele não era neurocientista, mas eu usei ele na parte da explicação do processo de aprendizado, que a gente chama de processo cognitivo, que é o processo de como funciona a cognição. A cognição diz respeito às funções fisiológicas que nós temos, fisiológicas e psicológicas, no processo de aprendizado. Então, em tese, eu estudei como é que a gente aprende. Levando-se em consideração que nós reencarnamos para aprender, né, e nós, enquanto espíritos encarnados, usamos o corpo como instrumento de aprendizado, e nós estamos estudando exatamente isso agora, lá na segunda-feira. Quando você pega a questão 132 do Livro dos Espíritos, ela é perfeita nisso, a gente tem que encarnar para passar pelas experiências. Então, quer dizer, o processo de aprendizado é um processo onde você passa pelas experiências. Enquanto você passa pelas experiências, acontece um desgaste dentro desse processo, que é o sofrimento. Né? Ok. Fisiologicamente falando, o processo cognitivo, e aí eu usei um psicólogo chamado Jean Piaget. Ele não é pedagogo, eu não sei de onde tiraram isso foi invenção depois. Piaget era biólogo e depois psicólogo, mas ele era de formação em biologia. E ele tem um livro chamado Biologia e Conhecimento, onde ele traz uma primeira hipótese de como seria biologicamente o processo de conhecimento.
Esse processo dele, basicamente, foi totalmente demonstrado, não totalmente, porque teve coisa que realmente era da época, que ele sabia, depois descobriu que era um pouquinho diferente, mas essa obra dele, da década de 60, não lembro agora se é de 64, acho que é de 68, ele traz uma base muito consistente, que depois a neurociência veio demonstrar, como eu disse, quase tudo realmente está fundamentado ali. E funciona assim, Maurício. Existe um processo neurológico chamado de plasticidade neural. Então, todos os seus comportamentos, todos os seus raciocínios, tudo que você tem hoje, que você usa, quando eu falo você usa, é que você é um espírito encarnado. Então, você usa o seu corpo para se expressar. E tudo que você tem nesse momento funciona através de vias neurais. No seu corpo inteiro tem essas vias neurais. Quando você se acostuma a se sentar de um jeito, é porque o seu sistema nervoso vinculado ao sistema motor já está programado para sentar daquele jeito. Por isso que se você quiser corrigir a postura, fazer RPG, na fisioterapia, dá um trabalho e dói para danado, porque está tudo acostumado e você tem que forçar. Quer dizer, você está ensinando ao seu sistema nervoso a criar novos circuitos neurais. Então, todos os seus comportamentos, todo o seu conhecimento, tudo que você tem, que você é, enquanto encarnado, está no seu corpo. E isso vai ser progressivamente incorporado via perispírito, e vai para o espírito para virar conhecimento do ser espiritual. Pois bem, Piaget ele tem uma proposta muito interessante de explicar esse processo. Ele diz assim, olha, quando você vai estudar algo, você não sabe aquilo. Então, vamos entender que o seu sistema nervoso está num equilíbrio fisiológico. Então, você não precisa pensar para fazer muita coisa, e quando você vai fazer o que você sabe, você já sabe. Então, ele está muito confortável. Então, ele chama de equilibração. Quando você aprende algo e aquilo se torna, como você colocou naquela hora, no piloto automático, existe um equilíbrio entre funções neurológicas, funções musculares, as funções fisiológicas de um modo geral, funções mentais, funções psicológicas e, para nós espíritas, funções espirituais e funções perispirituais. Está tudo em equilíbrio, você aprendeu. Pronto. Aí o que é que ele diz? Olha, para que haja um processo de aprendizado, tem que ser criado o que ele chama de processo de desequilibração. O que é o processo de desequilibração? Ele diz, o professor vai ter que colocar você num ambiente estimulante. Para te colocando num ambiente de estímulos, gere o desequilíbrio, que num primeiro momento se traduzirá por incômodo, e se você quiser, em curiosidade. Que aí te instiga a querer resolver a desequilibração. Então, você pode ter equilíbrio motor, fisiológico, tudo, essa coisa toda, mas cognitivo você não tem mais. Você não sabe como fazer. Só que aí agora você vai ter que entender como funciona, ter a explicação teórica, saber como operacionalizar e incorporar aquilo até você não precisar pensar para fazer. Aí você sai da desequilibração para a equilibração. Só tem um detalhe. Nós estamos muito confortáveis, pelo que o Amaury sempre nos lembra, sair da zona de conforto. E aí encarnamos para a evolução moral e intelectual. Nos desafios existenciais, nós resolvemos as questões, na maioria das vezes, intelectuais. Quando você resolve se transformar em relação a esses desafios, você resolve questões morais. O grande problema é que as questões morais fazem você deixar de ser quem você é. E existe um mecanismo dentro da topografia da psique humana que ele existe para nos proteger de quem nós somos e impedir ou evitar que eu retroceda. Chama-se ego. Só que do mesmo jeito que ele me protege no âmbito de eu também mudar quem sou.
Por isso, Joana de Anjos vai escrever uma série psicológica nos ensinando a como não substituir, como deixar que o self passe a comandar em detrimento do ego. O espírito comanda a matéria, certo? Então, dentro de tudo isso que vocês comentaram, e dentro do que a gente trouxe aqui, dentro dessas reflexões, para a gente relembrar vários pontos e dar continuidade, a obsessão, ela faz parte dos processos naturais para todos aqueles salvos, espíritos da primeira ordem, que estejam encarnados no planeta Terra no momento, para gerar uma desequilibração moral. E eu queira me transformar e encontrar a equilibração no âmbito da moral, pegando essa lógica do funcionamento da explicação dentro das teorias de Piaget. Né? O que é que vocês me dizem? Lascou-se, né? Depois de uma colocação dessas, né, Maurício? Depois de uma antecipação tão bacana dessas assim, sobra muito pouco. Esse aí, você levantou a bola, você deu o primeiro passe, ele deu o segundo passe, para mim cortar agora ficou moleza. Nós temos 13 minutos, só para lembrar. Sim, faltam poucos minutos. Vocês recebendo a bola, levantando a bola, para mim deu tempo até de subir num caixotinho para cortar sem fazer nem força. O que é a intensidade de desequilíbrio que nos faz nos mover? De preferência que seja aquela intensidade que a gente continue tocando a existência sem grandes percalços, fazendo a devida leitura do que é que nos cabe, ante todos os conhecimentos que temos, ante todas as nossas compreensões, e fazer isso de maneira proativa. Não deixar que venham nos empurrar. Essa é a maneira mais suave, harmônica, da gente ir abraçando esses problemas que nos chegarão, com certeza, porque estaremos mergulhados e recebendo esse bombardeio de obsessões, de obsessores. Jesus recebeu, nem se incomodou. Para ele, eram todos aqueles irmãos que ele sabia, né, com extrema grandeza espiritual, tratar a todos. Então, a ele só fez a leitura de que estavam todos ali precisando. Agora, nós não sabemos fazer isso, nós vamos ter que fazer enfrentamentos. E esses enfrentamentos, para isso, é que não estamos sós. Nós recebemos, sim, a incumbência de encarar como naturalidade, como natural, como diz aqui, essas atribulações todas, como fazendo parte da nossa existência, assim como as outras vicissitudes que temos aqui. Nós estamos aqui na existência fazendo enfrentamentos e recebemos outras vicissitudes invisíveis. Não é à toa que Kardec veio nos trazer ciência, nos trazer essa organização e nos tirar da frente esses escolhos, para que a gente aproveite adequadamente toda essa mensagem, todo esse assédio, todo esse turbilhão, seja das vicissitudes que vislumbramos com os olhos da carne, ou esses que recebemos dessa influenciação a qual é a gente mesmo o problema e a solução. Então, vai desaguar, felizmente, né, naquelas alternativas que certamente seremos capazes de dar passos seguros. Só não o fazemos porque, teimosos que somos, imperfeitos que somos, sempre damos um jeitinho de escorregar para cá ou para lá e não fazer pequenos enfrentamentos. Como diz a questão 900 e alguma coisa,
É 900 e alguma coisa do Livro dos Espíritos. Quão poucos enfrentamentos são cobrados da gente? E a gente não faz. Quantos esforços? Exatamente. Quão poucos esforços são necessários? Mínimo. É isso aí, gente. Eu vejo ainda de um jeito assim, que vai da mesma maneira que vocês dois trouxeram na toada, mas eu ainda sou mais grosso, sou mais dedo estroncado, mais gaúcho, como nós falamos aqui, sabe? Nós criamos zonas de conforto, porque dentro dessas zonas é seguro fazer aquilo que eu tenho feito sempre. Apesar de saber que o resultado, às vezes, vai ser não tão produtivo, como está na zona de conforto, eu fico dentro da zona de conforto. Eu não me aventuro a dar um passo para fora desta bolha, porque o que está além da bolha é o desconhecido. Eu não sei avaliar o desconhecido para conseguir imaginar se ele é melhor ou pior do que a minha zona de conforto me dá hoje. Então, na minha comodidade, em virtude da minha autovaidade, eu estabeleço que é muito mais fácil eu continuar fazendo aquilo que eu já sei fazer. Quando o Enzo e a Mauri trouxeram a ideia da desequilibração, está se provocando o corpo a criar uma reação diferente daquilo que, em termos de memória muscular e zona de conforto, eu criei para mim mesmo. Ou seja, eu vou deixar a minha zona de conforto. Vou me prostrar diante de novos desafios. Talvez sejam desafios até mais simples de serem solucionados, mas é o novo. E o novo traz aquela ignorância própria do novo. Algumas pessoas transformam essa ignorância em medo. Nós fomos criados simples e ignorantes. Durante a evolução para abandonar a ignorância, nos defrontamos sempre com desafios que nos colocaram diante de provas. E dependendo de qual foi o resultado de determinada prova, ou nós nos encorajamos durante a existência para seguir evoluindo, ou nós criamos receio em virtude do resultado nefasto que aquela ação no primeiro momento provocou, e a partir dali eu estabeleço medo. Mas isso está atrelado com a ideia do meu livre-arbítrio para a condição de vou fazer o bem ou vou fazer o mal. Vou seguir adiante ou vou ficar paradinho? Se eu estou na minha melhor existência, dentro de todos os que tiveram até hoje, a perspectiva é que aproveitemos dessa rápida viagem, junto com todas as possibilidades experienciais apresentadas ou colocadas ao nosso dispor nesse menu chamado vida, para dentro de cada escolha feita, conseguir o melhor resultado possível. O problema é que, diante do medo, preso na bolha, na zona de conforto, às vezes é mais fácil falar assim, eu vou continuar do jeito que está. Mas se Kardec diz que para as doenças físicas eu preciso trabalhar o corpo físico, ou seja, eu não quero ser gordinho, então durma 1 hora a menos e faça uma atividade física. Escolha melhor o alimento. Quando você estiver na praça de alimentação do shopping, diversifique, não vá sempre no fast food ou na fritura. Uma hora vá para o rodízio de salada. É difícil a gente falar isso. A gente nunca ouviu falar de um rodízio de salada igual tem um rodízio de churrascaria. Mas a ideia é exatamente você conseguir chegar naquele momento e falar assim, esse aqui é mais gostoso, mas aquele ali é mais saudável. Então, hoje eu vou me negar o gostoso e hoje eu vou fazer o saudável. É uma escolha difícil para nós que estamos nessa faixa de conforto. Pegando isso como uma brincadeira e metáfora, joga isso pro moral. Bom, se eu quero fortalecer a minha moral, eu preciso fazer escolhas morais melhores. Chegando a esse ponto, Enzo, eu começo a me despedir da galera que já está dando o nosso horário, e eu digo que, mais uma vez, nós demos um pequeno passo preparando o próximo estudo que virá aí, assim, aí agora com certeza, com a ideia de como que trata isso. Então, minha gente, para o próximo estudo, não esperem que a nossa regressão inicial, o processo introdutório, venha falar de todas as questões como falamos até hoje. Afinal de contas, já é o 4º programa gravado, já deu para colocar isso na cabeça.
Ou seja, mas Maurício, eu ainda não gravei. Volta lá no primeiro, segundo, terceiro programa e veja eles, que daí você vai gravar. Ou seja, depende do seu esforço pessoal também correr atrás desse aprendizado. E aqui eu deixo para todos o meu grande abraço, 10 horas da noite, sexta-feira, o meu beijo muito grande no coração de todo mundo e aquele desejo fenomenal de que o seu sábado, o seu domingo seja iluminado, seja abençoado com muitas vitórias, muitas conquistas e, principalmente, muita paz e Jesus dentro dos seus corações e dos seus lares. Beijo no coração, galera. Maurício, você falou, eu ia falar exatamente isso. Nós já definimos muito bem o que é, por que ela acontece no planeta Terra, quem são os agentes. E aí, no próximo programa, nós vamos falar justamente de quais são os mecanismos de prevenção. O que nós temos que fazer como tratamento preventivo, e o Maurício falou muito bem, qual o tratamento preventivo para que eu não caia nisso, ou se cair, como é que eu trato esta causa? Nós não vamos... A gente falou de causas e motivações, certo? Então, aqui nós estamos lidando com as causas. As motivações são outras coisas, que a gente também vai lidar aqui dentro do texto. Então, já fica para a próxima semana. Pessoal, não precisa procurar em outro lugar. Está no próximo parágrafo, está dentro dessa sequência aqui. Causas físicas se opõem forças físicas, tá na sequência. A gente só vai comentar, trazer alguns exemplos, ajudar a entender, facilitar um pouco o entendimento, mas o pessoal tem dado alguns feedbacks muito bons, sabe, Maurício? Assim, olha, o programa é muito bom. É bom porque o texto de Kardec é muito bom. O mérito é todo do nosso mestre leonês, do nosso querido Kardec, que deixou tudo pronto. A gente está aqui trazendo alguns exemplos para ajudar a entender. Tentando não atrapalhá-lo, né? Exatamente. Mas o desafio ele existe. Nós estamos nesse enfrentamento no nosso dia a dia. Às vezes o pessoal acha que um processo obsessivo é esse, que o espírito está atentando você, e às vezes não. Ele está simplesmente, às vezes, lidando com coisas assim, forçando você a fazer escolhas, colocando você em conflitos, colocando você entre essa ou aquela atitude, fazendo você ter que agir diferente com a sua esposa, com seu filho, com seu chefe, com seu subordinado, com seu parceiro de centro espírita. É assim e essas são as mais complexas, porque essas é que, de fato, tiram a gente da nossa zona de conforto. Então, fica aí já a dicasinha para a próxima sexta-feira, tá bom? Já faz a leitura relê essa primeira parte, que nós relembramos agora em vários pontos, e aí avança no texto, faz essa leitura, e qualquer coisa, deixa as perguntas aí, manda para o Tavares, porque ele manda para a gente as perguntas, e nós podemos, dentro dos próximos programas, trabalhar essas questões. Tá bom, pessoal? Hoje ficamos por aqui, e só para a gente finalizar, né, eu queria realmente chamar a nossa querida Maria de Nazaré, a nossa querida mãe espiritual, não mãe espiritual de Enzio, a mãe espiritual da humanidade, porque ela aceitou o convite que o Cristo lhe fez para que recebesse toda a humanidade como seus filhos. E a literatura mediúnica, Maurício, Amauri, né, é riquíssima nesse sentido de mostrar que Maria de Nazaré, esse espírito de alta estirpe evolutiva, aceitando esse convite tanto do Pai quanto do próprio Cristo, cuida de todos nós como mãe amorável, como mãe vigilante, como mãe acolhedora, como mãe cuidadosa. Então, eu queria, nesse momento de prece, uma prece um pouco diferente, a gente faz aquela recitação bonita, eu queria que, nesse momento de prece, nós pudéssemos conversar com essa mãe que está sempre atenta a nos ouvir através dos seus tarefeiros, dos seus missionários, que estão sempre junto a nós, para que conversemos com ela, abramos o coração, como um filho, de fato, conversa com a sua mãe. E aqueles que as mães já foram para o plano espiritual, ou que as mães não foram assim, tão mães como deveriam ser na encarnação, não se sintam órfãos, porque Maria de Nazaré
é essa mãe que cuida de todos nós. Então, nesse momento de encerramento, eu queria pedir justamente que nós lembremos disso, dessa grande mãe espiritual, porque ela é a nossa mãe e é a mãe dos nossos obsessores. Somos seus filhos espirituais. E como boa mãe que é, vamos chegar para ela assim, mãe, esse meu irmão aqui está me dando um trabalho, vamos sentar e conversar com ele, né, para ver se ele acorda do mesmo jeito que eu estou acordando. Então, façamos isso nesse momento de encerramento das nossas atividades nesta noite de sexta-feira. E aqui eu deixo um grande abraço, um grande cheiro, como dizem o meu povo do Nordeste, né? E que possamos nos encontrar na próxima semana, na continuidade do nosso Estudando as Obsessões com Allan Kardec. Fica o nosso abraço para o Tavares e para todos aqueles parceiros da Web Rádio Estação da Luz. Um abração, pessoal, e até o nosso próximo programa.